Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar uma continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 8º encontro. Vamos trabalhar o Apocalipse falando sobre o convite ao ouvir, ao ouvir. No livro do Apocalipse, se destaca a necessidade de escutar. João é o primeiro que aparece como ouvinte, e por ouvir, se torna testemunha ocular das coisas que ele viu. Vamos ver no Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim, e atrás de mim ouvi uma voz forte como trombeta que dizia: escreva num livro tudo o que você está vendo. Também no Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas, tendo-as visto e ouvido. Ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que havia mostrado essas coisas. Muitas passagens colocam a visão ao ouvir. Por exemplo, você pega capítulo 4, versículo 1. A visão da porta aberta no céu está relacionada com a voz de Cristo, que convida João a subir ao céu. Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me, como trombeta, disse: suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. João recebe a graça de escutar o que acontece na liturgia celeste. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Em minha visão, ouvi ainda o clamor da multidão dos anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhões e milhões, milhares de milhares, que proclamavam em alta voz. João escuta a voz dos 4 viventes na abertura dos 4 selos. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar como de trovão. O Apocalipse capítulo 6, versículo 3. Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. E também Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 7. Vi quando o Cordeiro abriu o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Ouvi uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: vi quando o Cordeiro abriu o 4º selo e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. João ouve, inclusive, os números daqueles que receberam o selo. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Ouvi então o número dos que receberam a marca, 144 mil de todas as tribos do povo de Israel. João também vê a cidade de Jerusalém descer do céu e escuta uma voz que vem do trono. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 3. Vi então um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nisso, vi sair do trono uma voz forte e ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens, ele vai morar com eles. No Apocalipse, os sentidos da visão, da audição, estão em constante relação. O ouvido prevalece a visão, pois João, ao ouvir a mensagem, transmite a partir daquilo que também ele vê. Vemos também nas bem-aventuranças que é feliz aqueles que escutam a palavra da profecia. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia, se praticarem o que nela está escrito. Escutar é fundamental para guardar a palavra de Deus que transforma a vida.
No Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Lembrem-se de como você recebeu e ouviu. Pratique e se converta. Vemos também no livro do Apocalipse que todas as cartas dirigidas às 7 igrejas diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos várias passagens, vou citar duas. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Tem outras passagens. No livro do Deuteronômio, afirma-se a necessidade de ter um coração que compreenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Deuteronômio capítulo 29, versículo 3. Ouvir é um ato de vontade, de disponibilidade, exige o uso da inteligência e a vontade da pessoa como um todo. Então o livro vai dar muito esse destaque, necessidade de ouvir, que faz parte da tradição também bíblica do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. Ouve, Israel. Essa disposição a ouvir, essa disposição a estar atento. Então, no livro do Apocalipse, a questão de ouvir é fundamental, é uma das questões importantes. Ouvir e ver. Nós sabemos que essas realidades, ouvir e ver, são duas disposições da liturgia. A liturgia é caracterizada a partir do ouvir, então, ouvir a palavra, né? A dimensão da liturgia da palavra, o ouvir, mas é também essa disposição de ver, né? De ver os gestos litúrgicos, de ver aquilo que acontece. Como nós vemos que o Apocalipse trabalha com a questão da dimensão da liturgia terrestre e também da liturgia celeste, esses dois aspectos são fundamentais para entendermos a liturgia, né, que são aspectos fundamentais para a liturgia. Ouvir e ver. Sobre a liturgia. Podemos perceber uma liturgia celebrada no livro do Apocalipse dentro de uma liturgia da palavra, onde se deve dispor a ouvir, e uma liturgia eucarística. O centro da liturgia é a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte na Páscoa. Ele é o Cordeiro imolado, é aquele que venceu a morte. Na celebração litúrgica, a comunidade parte da fé, da presença real de Jesus ressuscitado, que se revela a João, em que ele toma consciência daquilo que está acontecendo na comunidade. O livro do Apocalipse nos revela elementos para a liturgia eucarística. João recebe a revelação no domingo. Apocalipse, nós já vimos, capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, domingo, o Espírito tomou conta de mim. Sabemos que na igreja primitiva, era celebrada na noite de sábado. Atos, capítulo 20, do versículo 1 e depois também no versículo 11. Mas no Apocalipse, quando se escreve à igreja de Pérgamo, aos vencidos é prometido maná escondido. Apocalipse, capítulo 2, 17. O maná é um dos símbolos, é uma da linguagem simbólica para a Eucaristia. Vemos também na carta escrita à igreja de Laodiceia. Jesus está à porta e bate, esperando abrir para cear com aquele que abre. Capítulo 3, versículo 20. Cear significa o banquete eucarístico. As imagens que encontramos no livro da árvore da vida, do Apocalipse capítulo 2, versículo 7, das fontes das águas da vida, Apocalipse capítulo 7, versículo 17, o rio de água viva, do Apocalipse capítulo 22, 1, e do banquete do Cordeiro imolado, Apocalipse capítulo 19, 9, se referem à Eucaristia. Assim, a liturgia da palavra no livro do Apocalipse alude a uma preparação da Eucaristia.